Olá, chegamos aí à leitura da Bíblia Sagrada. Hoje nós estamos no dia 210, isso mesmo, 210 dias lendo a Palavra de Deus, e no dia de hoje nós vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 9, 10, 11 e 12. Nós já estamos aí num procedimento de leitura da Bíblia Sagrada e esse procedimento está sendo feito dia após dia. Todos os dias as pessoas recebem um vídeo, é publicado nas redes sociais da Primeira Igreja e na minha página, no perfil do Facebook, vídeos curtos com o dia da leitura e uma oração, uma visão bem breve do que será a leitura no dia. Mas especialmente no livro de Provérbios, nós estamos aí no segundo dia da leitura da Bíblia Sagrada. Nós lemos todos os capítulos aqui, né, com você neste momento, nessa transmissão, e também comentamos. E nós estamos aqui bem acompanhados para fazer o comentário de hoje, né, irmão Alessandro de Paula? Graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui, né, juntos para aprender, né? A gente nunca deixa de aprender cada vez que lê a palavra de Deus. Juntos e distantes, né? Juntos e distantes. Juntos e distantes. Queremos agradecer você que está chegando aí. Livro de Provérbios, capítulo 10, hoje é 210, né? Capítulo 9, 10, 11 e 12. 9, 10, 11 e 12. Deixa eu até alterar na arte aqui que está lá na programação ao vivo lá. Agora sim. Provérbios 9, 10, 11 e 12. 210 dias lendo a Bíblia Sagrada no período de um ano. E nós vamos então, sem delongas, né, para o vídeo não ficar comprido também, né, para essa transmissão não ficar muito comprida, nós vamos sem delongas já iniciarmos a leitura do texto. Então eu vou convidar o irmão Alessandro hoje para iniciar no livro de Provérbios, capítulo 9. Então vamos ler capítulo 9, talvez a minha versão seja um pouco diferente, mas o entendimento, né, a gente acaba chegando ao mesmo. Versículo 1. A sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. Mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. Aí mandou as suas empregadas gritarem no lugar mais alto da cidade. Entre, gente tola! E disse às pessoas sem juízo: venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam. Sigam o caminho do conhecimento. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa. Ela o odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Dando uma pausa aqui, né, pastor? Nisso a gente vê muitas vezes os sábios e os não sábios, né? Aí a gente já entra no primeiro contexto do versículo 9, né? Que é realmente um banquete à sabedoria. E não é sábio, como nos ensina o texto, nós discutirmos com pessoas tolas, né? Porque senão seremos envergonhados. Eu costumo dizer que a gente já foi, todo mundo uma vez na vida já foi adolescente, inclusive nós, né? Na adolescência nós queremos ter razão em tudo, né? O pai, a mãe manda a gente fazer alguma coisa, a gente quer ter razão, a gente briga, a gente bate o pé. E de vez em quando essa razão nós não temos plena convicção ou segurança da razão que estamos tendo. E aí nós passamos a ser envergonhados. E a Bíblia Sagrada diz que quando isso acontece com o tolo é pior ainda. Porque aí o tolo nos envergonha. Aí é aquele que diz ter sabedoria sendo envergonhado por quem é ignorante, né? E aí você passa a perder em todas as áreas da tua vida, em todos os campos da tua vida. Então é uma situação bem complicada. Somos ensinados a conhecer as pessoas, né? A avaliarmos as pessoas. Tem muitas pessoas, Alessandro, que até uma vez na igreja eu estava trazendo a palavra, né? E eu falei assim, olha, vocês precisam me julgar. Você que me ouve aqui, você precisa me julgar meu testemunho, analisar meus frutos, analisar aquilo que eu estou falando para ver se... E daí um irmão, depois do culto, falou, não, pastor, porque a Bíblia diz, não julgueis e não sereis julgados. Mas nós precisamos entender que a sabedoria nos diz que nós precisamos julgar, não condenar, são atos diferentes. E não julgar ao ponto
de desmerecer o próximo, mas de aprendizado, Uhum. né? De nós crescermos com o erro do próximo. Uhum. É como você tá andando de bicicleta, né? Vai a pessoa da tua frente, ela tá andando de bicicleta, daqui a pouco ela cai num buraco, ela vira de ponta cabeça, você olha, nossa, que legal, vou cair naquele buraco também. Você cai naquele buraco e vira de ponta cabeça. Onde está a sabedoria nisso? Né? Então a pessoa foi lá, caiu no buraco, você tem que desviar o buraco e ainda parar a tua bicicleta para ajudar a pessoa que caiu no buraco, né? Não fazer a mesma coisa, né? Isso. Versículo 9, vou ler novamente. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a mais sábia ainda. E tudo que você diz a uma pessoa direita, aumenta a sabedoria dela. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Ela senta-se à porta da sua casa ou num banco no lugar mais alto da cidade e grita aos que passam preocupados com os seus negócios. Entre gente tola. E diz às pessoas que não têm juízo: a água roubada é mais gostosa, o pão furtado é mais saboroso. Mas os convidados dela não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem e que os que entraram já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Ui, na minha versão diz, já estão nas profundezas do inferno. Então, aí a gente precisa fazer uma analogia meio que perdida, digamos assim, né? Eu costumo dizer que muitas vezes a gente quer seguir a orientação 100% e a gente se perde muitas vezes na orientação. Quem é simples, na minha versão, no versículo 16, diz: volte para aqui. E os faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido as ocultas é agradável. Um pouco de diferença nas versões, mas o entendimento é o mesmo. Como pregador da palavra, muitas vezes você prepara um sermão baseado na hermenêutica, na homilética, né? E na nética, e tica de lá, e nética de cá, e um monte de parafernália de lá e parafernália de cá. Você pega 250 Bíblia, você pega livros e mais livros, e você faz aquele estudo, né? Eu já fiz mensagem de 2 horas, né? Que ele levava esses bloquinhos aqui, ó. Vou até mostrar para os irmãos, interessante para os irmãos saberem, né? Esses bloquinhos aqui são as mensagens que eu tenho. Então, todas as mensagens que eu trago na igreja, elas estão baseadas nesses bloquinhos aqui. E eu escrevo, e de vez em quando, até quando eu vou pregar, algum irmão vê que eu tô com um papelzinho desse aqui lá na mensagem. Daí você faz uma mensagem assim, grande. E o povo fica te olhando assim. Assim. Aí vem o pastor, vem outra pessoa, depois você prega e fala assim: Jesus é bom e o diabo não presta. O que isso quer dizer? Que muitas das vezes, não todas, né? Existe caso e existe caso. Nós agora aqui estamos estudando a Bíblia e não pregando. Muitas das vezes, a simplicidade faz algo mágico acontecer. Faz algo que é sobrenatural acontecer. A simplicidade, a não perca do desamor, faz coisas extraordinárias acontecer. E as palavras simples, elas surgem mais efeito do que as palavras adornadas, né? E isso, o livro de Provérbios fala sobre o banquete da sabedoria. Vamos ao capítulo 10, né? Vamos lá. Vamos continuar no mesmo perfil de ontem. A hora que você quiser falar, você me dá uma suspirada aí, a gente já encaminha. Provérbios capítulo 10 diz assim: o justo em contraste com o perverso. Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Aí vem dizendo sobre o trabalho das vossas mãos, né? Não vou puxar de novo textos de outros lugares da Bíblia, como a gente vem floreando, né? A gente tem uma parte de estudo aí, a gente vem floreando, mas aí vem dizendo sobre o nosso trabalho não ser vão, mesmo que seja simples.
No versículo 5 em diante, o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas quem abandona a repreensão anda errado. E aí eu faço uma pausa, irmão Alessandro. Veja o texto: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O irmão Alessandro tem uma Bíblia interessante, eu vou contar para vocês aqui agora. Eu já falei isso uma vez num encontro com Deus, vou entregar ele de novo aqui nessa transmissão, né? Então agora eu vou te entregar. Ele tem ali as marcações na Bíblia dele. Uma vez eu fui pregar e esqueci minha Bíblia. E eu falei, eu vou pegar a Bíblia do Alessandro para pregar. Que eu pego a Bíblia dele cheia de marcações, mas só embordada. Pensei assim, eu vou ler um texto, né, que já está demarcado aqui. Só bordada. Eu virava folha bordada. Parecia que era uma Bíblia sangrenta. Só repreendendo, só batendo. E eu até comentei com ele depois, falei, Jaca, você só marca texto ruim? Aí ele me deu uma resposta, né? Ele falou que se ele se adaptar naquilo ali, ele consegue ter uma vida plena em todas as outras áreas, né? A gente aprende a ser... A repreensão da palavra de Deus, no meu ver, no meu ponto de vista, ela nos faz melhorar como pessoa, como cristão, e assim vai. Então, me chama a atenção mesmo esses textos que dizem, ai de você, ó cidade e tal. Esses textos me chamam por quê? Porque é como você disse do assunto das bicicletas, né? Se alguém cai na tua frente num buraco, é porque não viu aquele erro, não viu aquele buraco e caiu. Então, eu tento pelo menos, né? Não sou... Eu tento. Às vezes eu erro, mas a minha versão diz assim, aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Olha só. É a real sabedoria, né? A real sabedoria. Versículo 18 do capítulo 10. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração do perverso vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. Imagine, rapaz. Aí nós vemos que a bênção do Senhor, eu até vou pegar aqui, porque hoje eu estou escrevendo um pouco aqui, pegar no meu computador aqui um texto, uma frase que eu fiz hoje, que eu achei assim, muito interessante. Eu não vou achar aqui, mas falava mais ou menos sobre nós estarmos pedindo errado. Vamos pensar assim. Aqui está dizendo no texto lá, como é que é na tua versão? Bem... A bênção do Senhor Deus traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. Na minha diz, a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Então veja como é interessante. Por que nós ficamos muitas vezes pedindo e não recebemos, ou não somos orientados, ou não nos é entregue? Quando na verdade, se nós pedíssemos pela vontade do Senhor, seria nos entregue.
nós viveríamos daquilo que o Senhor tem para nós, que é o melhor. E aí, como diz a minha versão aqui, não traria desgosto nenhum para a vida. Né? Não traria desgosto nenhum para a vida. Eu já conversei com muitas e muitas pessoas que fizeram algo errado no passado. Elas furtaram, elas enganaram, elas roubaram. E eu vejo que, olhando, não julgando, mas olhando o passado dessas pessoas, hoje elas não têm nada daquilo que elas achavam que tinham. Né? O crescimento foi tipo marketing multinível. Uau! Uf, começou a cair. Acabou. Né? Então, buscar as coisas que vêm do Senhor não traz peso, né? E nem dolo, e nem condenação. Né? Até acrescentando ao livro de Provérbios. Versículo 23. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Tudo aquilo que o perverso, nossa, não posso ficar pobre. Né? Vamos usar nesse termo, já que falamos em prosperidade. Não posso ficar pobre. Normalmente fica. Uma boa porcentagem dos casos aí ficam. E aquele que tem a sua alegria nas mãos do Senhor, esse vê o que Deus tem a cumprir na vida dele. Tem uma pessoa, uma figura, né, que apareceu há algum tempo atrás, que falava do pensamento positivo. Né? Eu acho que aquilo que ele tinha medo, ele transformava em um pensamento positivo para que ele acreditasse que aquilo não aconteceria. Né? É como eu tenho muito medo e como eu vejo as pessoas fazendo muitas vezes, é a autoajuda. Hoje, infelizmente, né, a gente não vamos englobar, mas vamos chegar não numa totalidade, mas num bom número. Hoje é um número muito grande de pessoas massageando o ego de outras pessoas. O pregador, ele massageia o ego de quem está ouvindo, né? Ele transforma nós em um Deus e Deus em um escravo, né? Porque Deus vai cuidar de você, Deus vai te dar tudo, e você merece, porque você tem isso, você tem aquilo, você tem valor, pá. Mas quando você lê a Bíblia te caceteia por inteiro, né? Provérbios capítulo 10, 25 diz assim: Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes, a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança do justo é alegria, mas a expectação do perverso perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas é ruína aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que o agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Na segunda-feira se fez uma pergunta, o que é temer a Deus, né? Aqui nós temos uma resposta, quem teme o Senhor tem vida longa. Né? E no capítulo 9, aqui, se não me engano, a gente leu, para o sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. E o temer ao Senhor vai seguindo, porque a pergunta que nós fizemos na segunda, no capítulo 1, vai sendo respondida capítulo a capítulo. O mais interessante do livro de Provérbios é que se você conseguir manter essa leitura, digamos assim, não pausada, mas direta, você consegue preencher as lacunas, né, que ficaram para trás e as lacunas que virão pela frente. Não é por acaso que hoje você está lendo 9, 10, 11 e 12. Não foi escolhido, vamos colocar aqui para dar certo. Não. É porque esses 4 capítulos, eles casam entre si. E eles têm um fundamento entre si. E eles se fundamentam. Quando a divisão da Bíblia foi feita, o Lutero deu uma partida ali nos livros. Antes dele, teve uma partida nos capítulos. E se você for ver a história da Bíblia,
os capítulos eles têm um certo fundamento entre si, né? Nós não podemos afirmar 100% que a primeira escrita venha dessa forma, mas nós entendemos que em algum momento alguém colocou dessa forma para um mais fácil compreendimento. Capítulo 11, irmão Alessandro. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade, a perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. No dia do julgamento as riquezas não adiantarão nada, mas a honestidade livra da morte. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A esperança dos maus dá em nada. O homem honesto escapa da angústia, porém o mal recebe em lugar dele. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Versículo 14? Versículo 10 agora. Ok. Versículo 10. Eu acho que eu vou falando o versículo por causa da versão. Não, pode continuar. A hora que chegar no 14, você dá uma segurada. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas. Há gritos de alegria quando morre um homem mau. É meio tenebroso? Você gritar de alegria pela morte de alguém. Oxa, mas é o que é uma realidade. que o Salomão escreveu. É uma realidade. Se eu não vou falar de política, mas já falando, se o Lula morresse, havia muito bolsonarista soltando foguete. E aos contrários também. Se o Bolsonaro morresse, muito lulista ia soltar foguete. Mas aqui é interessante esse capítulo, porque no primeiro versículo ele diz assim: o Senhor Deus detesta quem usa balança desonesta, mas gosta de quem usa peso justo. Então, olhe, cuidado com quem você fica feliz. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. Agora o 14. O país que não tem um bom governo cairá. Com muitos conselheiros há segurança. Eu pedi para você segurar no 14, Alessandro, porque esse é uma chave para o entendimento de todo o provérbio. De todos os provérbios que nós vamos ter acesso, são 31 provérbios. Este é o provérbio que é a chave para entendermos todos eles. Por quê? Porque ela diz assim, na minha versão, ficou similar praticamente. Não havendo sábio e direção, cai o povo. Não é? Quando o líder não é sábio, cai o povo. Aí vem dizendo assim, mas na multidão de conselheiros há segurança. O conselho, né, um conselheiro, uma multidão de conselheiros, muitas vezes eles podem trazer para nós informações ruins, erradas. Mas quem busca a sabedoria precisa buscar também a palavra contrária. Precisa sim ter uma visão daquele que está contra você. Você precisa saber o que o texto está te afrontando, o que o texto está te trazendo de palavra contrária àquilo que você está vivendo. Vamos pensar assim, eu falo que Jesus é bom. Não é necessário, mas é aconselhável eu ter um conselheiro que fale para mim, mas por que ele é bom? Eu não acho que ele é bom por causa disso, disso e daquilo. Um outro conselheiro que fale, eu concordo contigo. Por quê? Porque aqui diz que na multidão de conselhos há segurança. Segurança por quê? Porque quanto mais informações você tiver sobre um assunto em sua mão, mais conhecimento você terá e mais a sua decisão será sábia. Se você deseja conhecer a diferença entre o rico e o pobre, você não pode querer ser pobre, depois querer ser rico para você ver como é diferente, porque você estará vivendo em tempos diferentes. Se você quer saber a real diferença entre o rico e o pobre, você tem que visitar a casa do pobre, visitar a casa do rico, para que na multidão da tua visão, na multidão de conselhos, você consiga tirar um bom senso e uma visão centrada do que é o pobre e do que é o rico. Porque o apóstolo Paulo direciona... Olha, eu indo longe, né? O apóstolo Paulo direciona isso para nós, quando ele fala
Sei viver com pouco, sei viver com muito. Mas quando nós temos muito, nós não lembramos do pouco. Normalmente é assim. Ah, lembra sim, passa a valorizar por um pequeno período de tempo. Ah, mas quando eu lembro das minhas necessidades, tudo bem. Mas quando você anda de carro, você não quer nem lembrar mais do tempo que você andou a pé. E vice-versa. Né? Quando você anda a pé, você não quer lembrar do tempo que você andou de carro. Porque vai te despertar ira. Fica com raiva. Vai pegando raio. Então, na multidão dos conselhos é que existe a sabedoria. Aqui, a Bíblia Sagrada é uma multidão de conselhos. Essa é a realidade. E aqui é a sabedoria. Existem conselhos aqui que, se você for colocar na sua vida, você vai ver que você tem que... O único jeito de você alcançar a salvação é você nascendo de novo. Mas você vai ter outros conselhos que dizem para você que é só você fechar os olhos, pedir perdão de todo o seu coração a Jesus e Ele te perdoará de uma multidão de pecados. Versículo 15. Quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Será melhor não se comprometer. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito, na certa será recompensado. Quem está resolvido a agir direito, viverá, e quem insiste em fazer o mal, morrerá. O Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. A beleza da mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Os planos dos bons trazem felicidade, o que os maus planejam produz ódio. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. O comerciante que armazena mantimento esperando o preço mais alto é amaldiçoado pelo povo, mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus são castigados. Este é o versículo 11. Capítulo 11. Capítulo 11. Capítulo 11. A palavra nos direciona. E aí você vai vendo que se você estiver prestando atenção na leitura, você está levando cada chicotada nas costas aí que está de arder, né? Quanto mais você se acha, não está batendo em mim, daí é que bate, né? Daí é que judia. Vou então fazer a leitura agora do capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem que bem alcança o favor do Senhor, mas o homem perverso dos desígnios ele o condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos do perverso são engano. As palavras do perverso são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra o homem. Os perversos serão derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento, será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. O justo atenta para a vida dos animais, mas o coração dos perversos é cruel. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás das coisas vãs é falto de senso. O perverso que viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas os justos sairá da angústia.
Cada um se afarta do bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizer, ser-lhe-á retribuído. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselheiros. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Alguém há cuja tagarelice é como a ponta das espadas, mas a língua dos sábios é a medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Há fraude no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas aos perversos o mal apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estulícita. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A ansiedade no coração do homem abate, mas a boa palavra alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Os preguiçosos não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Versículo 27, minha versão, diz assim: o preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. Este não é um livro para preguiçosos. O mais interessante de tudo isso, já que nós lemos aqui, chegamos ao final do capítulo 12, que é o nosso propósito, 32 minutos já. O mais interessante de tudo é que nós nos tornamos conhecedores até mesmo nos comentários que fazemos daquilo que lemos. Porque quando nós buscamos, satisfazer a nossa vontade, muitas vezes nós não conseguimos. Porque nós estamos querendo satisfazer a vontade. Na outra Bíblia que eu tenho aqui, a versão diz assim: o justo tem o bastante para fazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Quer ter bastante? Seja justo. Lá na frente, lá quase no final dos Provérbios, você vai ler um texto que diz mais ou menos assim, que o justo, ele não sofre, ele não mendiga o pão e nem a sua descendência. E também tem menções a esse texto em outros livros da Bíblia Sagrada. Mas, o que é ser justo, então, de acordo com o livro de Provérbios? É ser reto de coração, é ser honesto, é ser prudente, é ser ativo, naquilo que nós conhecemos da palavra, e é mergulhar na palavra de Deus. Alessandro, 34 minutos, hoje foi só a leitura praticamente. Hoje foi mais... E um comentário aí bastante extensivo, virá no decorrer da leitura dos outros dias. Eu orei segunda, eu orei domingo, orei segunda, e hoje na terça é você que ora. Então, abençoe aí as pessoas que estão nos assistindo. Então vamos orar para que o Senhor nos ajude a entendermos e compreendermos o que estamos lendo, para que o Espírito Santo nos faça lembrar, como o pastor disse, não vamos viajar muito pelos versículos, mas uma função que o Espírito Santo tem em nossa vida, que está lá no livro de João, é que ele nos faz lembrar daquilo que ele tem nos ensinado. Então vamos orar neste momento? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus por este momento, por essas pessoas que estão nos acompanhando e as outras que irão assistir, Senhor. Pai Todo-Poderoso, eu peço a bênção sobre a vida de cada um, que cada um seja, ó Deus, abençoado, que essa palavra traga entendimento, que eles consigam entender e que aumente a sede e a fome pela Tua palavra nos corações, porque assim teremos um avivamento verdadeiro, conhecendo esta palavra, porque esta palavra nos corrige, essa palavra nos guia, essa palavra nos dá entendimento da vida e também entendimento do que o Senhor deseja para nós. Pai, eu te louvo porque o Senhor tem sido bom
todos os momentos em nossas vidas. Tu és um Deus generoso, um Pai amoroso, e que enviou o seu Filho Jesus Cristo a morrer por nós, para que nós tivéssemos a salvação, acesso ao altar de graças. Pai, eu te louvo por este momento e digo, Senhor, abençoa a cada vida em nome de Jesus. É isso aí, nós precisamos sempre da bênção do Senhor dia após dia, e esses dias eles serão cada vez melhores para nós, se nós nos rendermos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Hoje, então, 210 dias lendo a Bíblia Sagrada no período de um ano. E você que está nos acompanhando, você sabe que a bênção de Deus ela está em nós meditarmos na palavra de Deus. Quando buscamos a ajuda do Senhor e quando buscamos o auxílio do Senhor, Ele sobrevém até nós e traz palavras de bênção, de paz. Sábio é aquele que leva uma repreensão e na repreensão adquire sabedoria. É como o tempo atual que estamos vivendo. Se você está assistindo esse vídeo em outro momento, quero te contar que no exato momento que nós estamos fazendo essa transmissão, estamos passando por uma pandemia. Né? Uma pandemia que dominou e amedrontou o mundo. Sábio é aquele que pega este grande problema que estamos passando e transforma em frutos para um futuro vindouro. Aquele que consegue plantar em meio à dificuldade. E aí, para encerrar, debaixo da leitura, debaixo da oração, eu quero agradecer o irmão Alessandro de Paula aqui que está conosco. Deus abençoe o irmão Alessandro que acompanhou a leitura conosco hoje. Eu quero dizer para você, é no meio da dificuldade, é no meio do problema, é no meio da dor que surgem os valentes do Senhor. Que você seja um Davi. Nunca esqueça, Davi se levantou quando o gigante apareceu. Que você seja Daniel, ficou famoso pela cova dos leões. Que você seja Sadraque, Mesaque e Abdenego, ficaram conhecidos por conta da fornalha de fogo ardente. Que você seja Jesus Cristo, aquele que ficou conhecido por passar pela cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, que te cure e que a presença dele te baste. Alessandro, considerações finais? Deus abençoe a todos e vamos para o próximo dia, né, da leitura da palavra. É isso aí, se você pode, se ainda dá tempo, sei que já são 10 horas e 40 minutos praticamente, você dê mais uma passada de olho aí sobre o Provérbios 9, 10, 11 e 12 e aprenda bastante com aquilo que Deus vai dizer para você através deste livro. Deus te abençoe e que Cristo possa viver na sua vida, em nossas vidas, em nome de Jesus.